Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a espada, a fome. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Sentados, caros fiéis. Eu quero começar essa reflexão nesse segundo dia dessa novena em preparação da festa do Senhor Jesus, saudando o reverendo pároco, Padre Silvano, as reverendas irmãs, os paraninfos dessa noite, seminaristas e todos os senhores e as senhoras, os jovens, as crianças que estão aqui nessa igreja, se preparando para a solene festa do Senhor Jesus Cristo. Então, continuamos meditando sobre as dores de Cristo e as dores da igreja nesses 2000 anos de cristianismo. No Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 20, nós lemos: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Desde o início, nosso Senhor já nos alertou que a vida da igreja e a nossa vida, que não é diferente da vida da igreja, terá as suas tribulações, as suas lutas, as suas angústias aqui na terra, e não poderia ser diferente. A igreja deve seguir em tudo o seu divino mestre. Vai seguir ele na glória eterna, mas antes da glória deve passar pelo caminho do Calvário. Nosso Senhor Jesus Cristo afirma que entre ele e o mundo, como reino do pecado, não há possibilidade de acordo. Quem vive no pecado aborrece a luz. Por isso perseguiram Cristo. E por isso perseguiram também os apóstolos. E por isso perseguiram os papas, os mártires, os confessores. E a perseguição contra a igreja de nosso Senhor nos seus filhos continua até os nossos dias. O sofrimento da igreja não é um acidente histórico. Pertence ao seu próprio mistério. A igreja é o corpo de Cristo. Se a cabeça foi coroada de espinhos, o corpo também será. A palavra sofrimento deriva do latim suffere, subferre, sob carregar, que nos dá a ideia de estar sobrecarregado, debaixo de um peso, esmagado de algo, debaixo de alguma coisa bem pesada. Nas Sagradas Escrituras, a palavra grega tilipsis significa pressão, esmagamento. Os padres da igreja comparavam essa palavra ao trigo colocado sob a mó do moinho. Somente esmagado, ele se transforma em pão. A mesma coisa acontece com a uva. Somente esmagada, ela produz o bom vinho. O trigo e a uva não alcançam sua finalidade enquanto permanecem intactos. Somente quando são esmagados, tornam-se alimento e bebida. O trigo somente esmagado se torna pão. Nos evangelhos, nosso Senhor declara: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto.
Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 24. Santo Agostinho, comentando esse evangelho, afirma que nosso Senhor Jesus Cristo é o grão de trigo, que ao morrer fecunda toda a terra, e acrescenta que os cristãos participam desse mesmo mistério, para alimentarem o mundo com a santidade, precisam aceitar ser moídos pelas tribulações. Conduzido à cidade de Roma para morrer por nosso Senhor Jesus Cristo, pela Santa Igreja Católica, e para deixar o testemunho para todos nós, Santo Inácio escreveu durante a sua viagem uma carta para os cristãos de Roma, e nela ele dizia: sou trigo de Deus, e serei moído pelos dentes das feras, para tornar-me pão puro de Cristo. Sou trigo de Deus, e serei moído pelos dentes das feras, para tornar-me pão puro do Senhor Jesus. Era um dos modos com os quais matavam os cristãos, nos anfiteatros de Roma, no Coliseu, sendo jogados ali para serem devorados, triturados nos dentes dos leões. E Santo Inácio ia com convicção para Roma, pedindo para que não impedisse a sua morte, com essa convicção que seria triturado. Era necessário morrer para dar testemunho, para que a igreja de nosso Senhor continuasse avançando nesse mundo. Caros irmãos, o mártir não é apenas alguém que morre, mas é alguém que aceita ser moído, esmagado para dar a vida à Santa Igreja. Como o trigo passa pelo moinho, o santo passa pelo sofrimento. O Papa Bento XVI, comentando o Evangelho de São João, esse capítulo 12, esse versículo 24, ensina que toda a fecundidade cristã nasce dessa lei do grão e do trigo. Afirma o Papa, Cristo transforma a lógica do mundo. O mundo diz, conservar é viver. Cristo responde, entregar-se é viver. O mundo diz, evitar o sofrimento é vencer. Cristo ensina, o amor que aceita o sacrifício produz fruto eterno. Saindo da imagem do trigo, vamos brevemente meditar sobre aquela da videira. Enquanto permanece no cacho, a uva possui doçura, mas ainda não é vinho. É preciso que seja levada ao lagar. Aí sofre a pressão, é esmagada, perde sua forma. Somente então oferece o vinho que alegra o coração do homem, como lemos no Salmo 104, versículo 15. Os padres enxergavam nesse lagar uma figura da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O vinho eucarístico nasce da uva esmagada. A redenção nasce do corpo dilacerado de nosso Senhor. O profeta Isaías contempla o Messias e pergunta, por que está vermelha a tua veste? E as tuas roupas como as daquele que pisa uvas no lagar? A tradição cristã sempre interpretou esse texto como uma profecia da paixão. São Jerônimo afirma que nosso Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro homem do lagar. Ele foi esmagado pelos sofrimentos para derramar sobre a humanidade o vinho da salvação. São Gregório Magno contempla nesse lagar a cruz, onde Cristo foi esmagado
pelo peso dos pecados do mundo e faz jorrar o vinho da graça. O Getsemane, o lagar das oliveiras, a palavra Getsemane significa lagar ou prensa do azeite. Ali as azeitonas eram esmagadas para produzir o óleo. Não é por acaso que Jesus inicia sua paixão justamente no Getsemane. Antes de ser esmagado na cruz, ele começa a ser esmagado na prensa da agonia. São Lucas escreve: seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Os santos compreenderam que não existe santidade sem esse esmagamento. A igreja renova-se e continuamente se faz nova nas tribulações. Não são os poderosos que salvam o mundo, dizia Papa Bento XVI, mas são os santos. Essa é uma chave para ler toda a história da igreja. Os impérios passaram, as perseguições cessaram, as heresias perderam força, mas a santidade permaneceu como verdadeiro sinal da vitória de Cristo. Não podemos esquecer nunca: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Podemos perceber um padrão constante. Século I, perseguição judaica, do ano 33 ao 70. Principais acontecimentos: prisão de São Pedro, flagelação dos apóstolos, martírio de Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, perseguição liderada por Saulo, antes da conversão dele. Saulo que andava com cartas, acorrentando, prendendo os cristãos. Quando Estevão foi assassinado a pedradas, ele estava ali no meio daqueles que estavam matando Santo Estevão. Martírio de São Tiago Maior, por ordem de Herodes Agripa. Fica bem claro para a igreja, desde o início, que anunciar Jesus Cristo exige coragem. É nesse período que Jesus disse a Saulo: por que me persegues? Revelando a profunda união entre Cristo e a sua igreja. Perseguir os cristãos, perseguir a igreja, é perseguir o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus já tinha subido aos céus, enquanto Paulo perseguiu os primeiros cristãos aqui. E Jesus vai perguntar para ele, vai gritar: por que me persegues? Estava perseguindo seus filhos, parte do seu corpo, os batizados, os católicos da primeira hora. Nos séculos do 1º ao 4º, nós temos as perseguições romanas, que foram 10, do ano 64 ao ano de 313. Com o imperador Nero, inicia-se uma perseguição sistemática. Os católicos eram acusados de ateísmo, por não adorarem os falsos deuses dos romanos, de deslealdade ao imperador, e até crimes imaginários que eles atribuíam aos cristãos. E por isso, Nero colocou fogo na cidade de Roma, e ali acusou os cristãos daquele crime, e ali começou a primeira e grande perseguição contra a nossa igreja, sobre os católicos do início. E durante o império de Nero, no ano de 64, foram martirizados São Pedro e São Paulo. E ali nós já podemos ver 2 modos de tortura que eram aplicados aos cristãos. Pedro, crucificado, continuava crucificando os cristãos, e Paulo decapitado. Tivemos
ainda outros imperadores que continuaram perseguindo o cristianismo. Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Décio, Valeriano, Diocleciano, cuja perseguição foi do ano de 303 ao 311, que foi a mais violenta das perseguições contra os cristãos. Crucificações, decapitações, feras no anfiteatros, queimados vivos e torturados para obrigá-los a oferecer incenso aos falsos deuses, aos ídolos romanos. Mas o povo não se dobrava, o povo não aceitava aquilo. O povo católico, a igreja católica não abandonava o divino mestre. Já tinham sido avisados: se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Se foi coroada a cabeça, também os membros desse corpo místico serão coroados de espinhos. Serão queimados, devorados pelas feras, pregados também na cruz, todas as formas de crueldade para tentar destruir a igreja de nosso Senhor. Só que ela não para, ela não diminui, ela não desaparece. Pelo contrário, ela cresce e se espalha pelo mundo. O sangue dos mártires vai produzindo novos cristãos por todo o mundo até então conhecido. Este período foi prevalentemente o período dos mártires. E aí chegamos no 4º século, que é o século da perseguição das heresias. E aqui hoje, o arianismo. Se braba foi essa perseguição externa, se perigosa e cruel, essa perseguição que vinha de fora, pior ainda, caros filhos, a perseguição que nasce dentro da própria igreja. O mal que vem de dentro. Depois do edito de Milão, no ano 313 de Constantino, cessam as grandes perseguições oficiais. Não acabaram de tudo, mas as grandes perseguições oficiais, elas cessam. Mas surge um período ainda mais, um perigo ainda mais sutil. O erro doutrinário. Ário ensinava que Jesus Cristo não era verdadeiro Deus. Que Jesus Cristo era uma criatura de Deus, uma criatura perfeitíssima de Deus, mas não tinha a mesma substância, a mesma natureza divina de Deus. Era superior às outras criaturas, mas inferior a Deus. E aí nós vemos um erro muito grave, gravíssimo. Porque se Jesus não é Deus, ele não poderia nos salvar. Se Jesus não é Deus, nós não temos Deus na Eucaristia. Se Jesus não é Deus, nós não temos o perdão dos nossos pecados. Porque o Padre, quando absolve os pecados, ele age na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa heresia era para destruir o cristianismo já ali, logo no início. Mesmo tendo já passado por grandes provações, muitos dos nossos irmãos já terem derramado o sangue pelo Senhor, agora vinha esse erro gravíssimo. Mas, e essa heresia, esse erro teológico, teve uma grande adesão no mundo católico. Aderiu a ela o imperador e quase todos os bispos do mundo, até então conhecido, aonde estava a Igreja Católica. Tem alguns historiadores que chegam a dizer que apenas 5 bispos não caíram nesse erro. Mas aí apareceu um grande herói, um grande santo, que combateu o arianismo, foi Santo Atanásio.
e que por isso teve que sofrer em um modo atroz. 5 vezes ele foi exilado, foi mandado para longe da sua terra. Ele ficou 17 anos longe da sua diocese. Sofreu pela sua resistência calúnias e falsas acusações. Foi expulso da sua catedral e viveu por um bom período no deserto, entre os monges do deserto, na Tebaida. E ali ele vai conhecer um grande santo, Santo Antão, vai escrever a sua vida, a sua biografia, e vai viver uma vida de muito sofrimento, perseguições, calúnias, incompreensões, dificuldade até mesmo com o Papa da época, que era o Papa Libério. O Papa também sofreu por causa disso. O imperador obrigava ele a dobrar Santo Atanásio. O Papa também foi exilado. Foi um momento terrível para a Santa Igreja Católica. Mas Santo Atanásio não cedeu. Santo Atanásio não desistiu. Santo Atanásio não se conformou com aquilo que a grande maioria dos homens de igreja já tinha se conformado. Ele resiste. Ele resiste mesmo tendo que pagar um caro preço. Caros filhos, acho que não deveria ser muito difícil para nós entendermos onde que os mártires da nossa igreja, onde que os confessores da nossa igreja, onde os santos da nossa igreja, os nossos primeiros papas, todos eles foram assassinados por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos famílias inteiras que foram assassinadas por nosso Senhor. Perto da cidade de Roma, nós temos uma cidade que chama Tivoli, e lá tem uma santa que chama Sinforosa. Celebramos a missa dela no nosso ritual, no rito romano antigo. E em um dia só, como a mãe dos Macabeus, ela viu 7 filhos seus sendo assassinados. E deixaram ela viver ainda um tempo para fazer sofrer mais, e depois mataram também a mãe. De onde que eles tiraram força, coragem para suportar tudo isso? De nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Da contemplação da cruz, da meditação do Evangelho, das pregações dos grandes primeiros papas, os doutores da igreja, os santos, que se debruçavam sobre a Sagrada Escritura e ali ruminavam, meditavam e ensinavam para o povo. Entenderam muito bem que não é aqui a nossa pátria, não é aqui nesse mundo o nosso reino. Nós não fomos criados para glórias mundanas, para as alegrias passageiras aqui dessa terra. Jesus Cristo, Ele não nos enganou, Ele não mentiu para nós, Ele não nos prometeu um paraíso aqui nessa terra. Nos promete um paraíso com Ele lá no céu, na vida eterna. Pelo contrário, Ele nos avisou: se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Perseguirão também a vós. Mas nós temos na nossa igreja essa maravilha que são os nossos santos, que são os nossos papas, os nossos mártires, os nossos confessores, uma fileira de padres da igreja, de virgens, de homens, mulheres, jovens, crianças, que por amor do Senhor Jesus Cristo permaneceram fiéis e foram capazes de dar também eles a vida por aquele que tinha dado primeiro a vida por eles. E foram capazes de amar a Deus até o fim, como Deus nos amou até o ponto de morrer numa cruz para a nossa salvação, para a nossa redenção. Caros, mas a coisa mais importante
e talvez mais difícil de entender, e agora para nós, é entender o valor do sofrimento. Muitas vezes, a pedra de tropeço na vida de um católico é quando chega a cruz, é quando chega o sofrimento. E aí é onde nós temos que olhar para a cruz, olhar para nosso Senhor, no alto da cruz, olhar para Nossa Senhora aos pés da cruz, que estava ali de pé, sofrendo demais, unindo as suas dores às dores do seu filho, e se oferecendo com ele para a nossa salvação, e olhar para os nossos santos, para os nossos mártires, para os nossos confessores, para um santo Atanásio. Se nós hoje somos católicos, se nós temos a graça de sermos batizados, de sermos católicos, de ter a nossa igreja aqui, os sacramentos, atrás de nós, não é exagerado afirmar que tem um rio de sangue, começando pelo sangue do próprio Filho de Deus que foi derramado na cruz por nós. E aí o grande mérito dos santos foi não abandonar a cruz, não se revoltaram diante da cruz, não se escandalizaram com a cruz. O grande mérito deles foi entender que tinha valor aquele sofrimento, que tinha muito valor aquele sofrimento, unindo o pequeno sofrimento deles ao grande sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se unindo a Jesus e com ele se oferecendo ao Pai. Se oferecendo ao Pai para adorá-lo, para agradecê-lo, para pedir perdão e para pedir graças. Para pedir graças pela igreja, pelo futuro da igreja, pelas novas gerações que viriam. E por isso a igreja chega até nós. Não tem salvação sem derramamento de sangue. E vindo ainda mais para perto de nós, se nós pensarmos na evangelização do nosso Brasil, quantos sacerdotes religiosos, religiosas, leigos também, deixaram as suas casas, seus países, e vieram para cá, quando aqui não tinha nada, para trazer a fé católica. E quantos morreram? Quantos foram jogados nos mares e devorados pelos peixes, desapareceram do mapa? E quantos chegaram aqui, e aqui picados por cobras, assassinados pelos índios? Quantos aqui adoeceram, mas muitos sobreviveram e fizeram um trabalho de evangelização. E ainda mais próximo de nós, se nós pensarmos nos padres que passaram por aqui, por essa comunidade, por essa paróquia. Monsenhor Francisco, Padre Zé Paulo, quanto zelo, quanto trabalho, quantos sacrifícios. Os padres mais recentes, os párocos que passaram, o pároco que aqui está. Isso, alguma coisa só se realiza, caros filhos, só se acontece se tem doação, se tem entrega, se tem sacrifício, se tem fé, se tem amor. Aqui também estão as irmãs. A vida religiosa é um caminho. Os votos religiosos sempre foram vistos como os 3 pregos que pregam o religioso na cruz. Né? E as coisas acontecem por isso. Porque tem entrega, porque tem doação e porque tem sacrifício. E a grande tentação para o mundo moderno, para nós católicos modernos, é própria aquela de aborrecer a cruz e fugir do sofrimento. Busque o prazer e foge da dor. Só que é uma tentação diabólica. É uma tentação que pode nos impedir de chegar ao nosso fim último, que é o céu. Vamos pedir nessa novena, contemplando o nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Pedir nesses dias, Senhor, aumente a minha fé. Me dê força para não abandonar a minha cruz, para não me escandalizar da cruz, para não cair na sedução da serpente do Éden,
que promete e não pode dar. Me dê força para que eu possa te honrar. Que o teu sangue que foi derramado na cruz possa cair também sobre a minha alma e produzir frutos de santidade, fruto de perfeição. Assim como foi para o Senhor Jesus, o grão que caiu na terra e teve que morrer, assim como foi para os primeiros papas mártires da igreja, para os mártires, para Santo Atanásio e tantos outros, que foram como o grão que teve que cair na terra e morreram, como a uva que foi pisada no lagar, assim também tem que ser para nós, caros filhos. É entender que faz parte da vida do homem o sofrimento e a dor. Por que nós sofremos? Porque não somos deuses. Somos criaturas contingentes, estamos aqui de passagem, tudo aquilo que é material está destinado a perecer, a acabar, mas nós temos uma alma espiritual. Essa não morre. E essa foi criada para o céu. Ela foi criada para a glória eterna. E para que essa alma chegue à glória eterna, um caro preço foi pago. O sangue de Jesus derramado na cruz, as lágrimas de Nossa Senhora derramadas aos pés da cruz que se misturaram com aquele sangue, e o trabalho, o sacrifício, a morte, a doação de muitos homens e muitas mulheres para que a fé católica, para que a graça de Deus pudesse chegar até a nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.